Pai do Senhor e Salvador, Jesus, Deus abençoe poderosamente vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus possa abençoar poderosamente vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A todos vocês, que Deus possa abençoar nesse exato momento a toda a nação brasileira. Toda a nação brasileira seja abençoada nesse exato momento, que Deus possa abençoar. Como prometido, às 16 horas, uma live. 16h22 agora, 16h22 do dia 30/12 de 2024. Essa, com certeza, será a última live do ano de 2024. Essa será a última live do ano de 2024. São 16h22 do dia 30/12 de 2024. A próxima live possivelmente seja no dia 2 de janeiro de 2024. Será a próxima live no dia 2 de janeiro de 2024. Essa possivelmente será a última live de 2024. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente sobre a face da terra, fazendo algo extraordinário na vida de vocês, na casa de vocês. Eu já deixo aqui, Isaac Prado, Vanessa Carvalho, eu já deixo o meu feliz 2025. Um 2025 cheio de paz, cheio de saúde e nas providências de Deus, né? Na providência de Deus. Na proteção do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na proteção do Altíssimo. Seja um 2025 para todos vocês de todos os estados da Federação Brasileira e de outros países. Feliz 2025. Na medida do possível, sabemos que muitas coisas não vão bem no território nacional brasileiro. E muitas coisas irão piorar, infelizmente. Não é preciso ser profeta para saber disso. Se eu dissesse isso agora, eu não seria profeta, por causa das circunstâncias que mostram como está o nosso Brasil. Mas já venho falando há um ano sobre a preparação e perguntando: vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Hora do confronto. Vocês estão preparados? É assim, Deus primeiro prepara para depois o acontecimento. Embora muitas pessoas digam que estou preparado, mas não sabem para que estão preparados. Por isso que algumas lives eu repetia: se o meu povo soubesse. Se meu povo soubesse. Então, um feliz 2025, desde já, para todos vocês que me assistem. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela amizade, e que Jesus possa resplandecer a tua vida de uma maneira sobrenatural. Não vai ter live no dia 31, nem dia 1º, possivelmente seja no dia 2 de janeiro de 2025. Mas quem manda é Deus. Se Deus assim mandar, eu posso adentrar a qualquer momento. Quem manda é Deus. E isso não quer dizer que eu não vá orar por vocês. Eu nunca paro. Pode passar 4 dias, como passa sempre, para entrar numa live. Eu só entro quando eu estou abastecido. Abastecido de quê? De informações. Informações que não são humanas, mas são espiritual. E já quero começar logo, sabe? Eu quero começar com este capítulo da Bíblia, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6:12. No livro de Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, contra os poderes e as autoridades. Não, a nossa briga não é contra eles. Pois a nossa luta, no versículo 12 de Efésios 6, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, não é com os seres humanos que nós temos que lutar. Não é contra os seres humanos, mas com os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal na região celeste. Quero começar essa live com Efésios 6:12, a última de 2024. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Começo para que eu possa explanar. Tudo bem explanado para que até criança possa entender. Nós temos que nos preparar dia a dia espiritualmente. O homem, muitas vezes, ganha a lua, vai ao espaço. Ele não teme de ir à lua, ele não teme a gravidade, a altura. Muitas vezes o homem não teme a profundidade, a gravidade da profundidade. De 1.500 metros de profundidade, 2.000 metros de profundidade. Muitas vezes ele não teme de ir lá no fundo para observar um Titanic afundado há dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de anos. Mas o homem teme de olhar para dentro de si mesmo. Os seres humanos temem de olhar para dentro de si mesmo. Os seres humanos não temem ir à guerra. Muitos até se alistam voluntariamente para ir a uma guerra mundial. Como lá na Ucrânia, muitos jovens e meninas se alistaram para ganhar. Homens que estavam fora do país e já tinham até cidadania em outro país, mas voltaram para defender o país onde nasceram, por livre e espontânea vontade. Não temem a guerra, mas temem olhar para dentro de si mesmo e temem ver coisas espirituais. Os seres humanos, muitas vezes, não temem a desobedecer pai, não temem a desobedecer mãe, não temem afrontar qualquer tipo de bandidagem na face da terra, vira valente e, muitas vezes, entra até na floresta com animais ferozes. Mas eles têm medo de olhar para dentro de si mesmo e de ver as próprias batalhas espirituais. Ele vai à lua, passa na lua 6 meses, 7 meses, mas tem medo de descer às mansões celestiais, às profundidades. E Efésios 6:12 diz, não é contra os seres humanos que devemos lutar, e sim contra as autoridades, a potestades e os principados que dominam este mundo, que opera nas regiões celestiais. Ou seja, é por isso que aquele que anda em espírito penetra todas as coisas. O Senhor quer dizer em Coríntios 2:10 o seguinte, Coríntios 2:10. Aqui eu deixo um segredo. Em Efésios 6:12 e em Coríntios 2:10. Os seres humanos que não tiverem aqui nesses 2 capítulos e versículos não poderão vencer as batalhas que ainda há de vir. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o Espírito de Deus deixa bem claro, Deus fala muito assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que nele habita. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Ensina mais como a que o Espírito Santo
ensina, comparando as coisas espirituais com a espiritual. Ora, verso 14, 1 Coríntios 2. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual entende. Ou seja, no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Eu convidei todas as pessoas que tinham algum tipo de sensibilidade espiritual. Convoquei todas as pessoas que pudessem assistir, que tivessem algum tipo de sensibilidade espiritual. Uma vidência, um dom, o dom de perceber aqueles que não têm medo. Tudo nosso é espiritual. Existe uma alma e um espírito dentro de nós. O espírito. E aí você tem medo de olhar para dentro de você? Você tem medo de mergulhar nas coisas espirituais? Olha 1 Coríntios. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Ainda mais as profundezas de Deus. Ou seja, como é que eu vou saber do que Deus quer, do que Deus pensa? Porque isso é as profundezas. É o mais íntimo de Deus. Se eu não ando em Espírito, se eu não estou em Espírito. Ou seja, nada vai acontecer se assim não for feito. Mas se eu ando em Espírito, eu penetro, eu prescuto, que é penetrar até as profundezas de Deus. Eu convidei muitas pessoas aqui nesta noite, nesse dia, né? São 16 horas e 34 minutos do dia 30 de 12 de 2024. Que tivesse alguns dons que se fossem espirituais, de todas as crenças. Eu espero que todos estejam aqui, nesse exato momento. Eu quero falar de coisas, 3 datas importantíssimas, né? Primeiro foi falar da data do dia 26 de dezembro de 2024, que não via o judiciário executivo, o legislativo, entrar de férias. E aconteceu. O executivo, o legislativo, o judiciário não entrou de férias, porque teve a briga e o empate das emendas parlamentares. E aí cumpriu cabalmente. Eles não entraram de férias. Eles ficaram brigando, os poderes brigaram. No dia 17 de dezembro de 2024, 17 de dezembro, eu fiz uma live e disse, olha, eu vi que os poderes executivo, legislativo e judiciário, Câmara, Senado e tudo, não entravam em férias, judiciário. Era como se eles não entrassem em férias, porque eles vinham trabalhando. E eu disse até assim, vocês, deputados e senadores, vão trabalhar muito, hein? Eu fiz essa expressão. Vão trabalhar muito, hein? Porque com tanta convicção eu fiz essa expressão. Praticamente 10 dias antes do acontecimento. Porque em 1 Coríntios 2:10, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Por isso, para um bom entendedor, já disse tudo. Se não tivesse eu, o Espírito não teria visto 10 dias antes. E todos que me fiscalizam observaram e viram o que aconteceu. E essa foi a primeira data. A segunda data daria-se dia 1º. Eu vi 2 pontos vermelhos fixos, que representavam esses 2 pontos vermelhos, que eram 3, 2 fixos. Perigo. Dia 26, aconteceu. Dia 1º de janeiro de 2025. Outro ponto vermelho. E o outro paraiva, ficava flutuando, porque não estava fixo. Do dia 3 ao dia 5 de janeiro de 2025. Mas há 2 meses, Deus me deu um sonho
E neste sonho eu passei aqui na live que via 3 datas importantíssimas. Aqui é uma retrospectiva com revelação de sonhos que Deus me deu para contar os próximos acontecimentos. Convida mais 7.000 pessoas, o link está aí. E não esquece de deixar o teu like, porque quando você deixa o seu like, outras pessoas são notificadas. É aquela curtidazinha, tá? Então deixe sua curtida, por gentileza. E essas datas eram dia 12 de janeiro de 2025, dia 22 de janeiro de 2025 e o dia 20 de março. 20 de março de 2025. São datas importantes. O que acontecerá? Tudo acontecerá nessas datas até esta data. Até esta data. Lógico, tudo que não acontecia antes, ninguém via isso antes, a notoriedade da território nacional brasileiro, vai acontecer. Essas datas são importantes, especificamente não somente o dia 12, mas do dia que foi dito no sonho até o dia 12. Até o dia 12 de janeiro. O que tem que acontecer, que nunca aconteceu, que tem que acontecer, não passará do dia 12. Outro fato maior ainda, não passará do dia 22. E outro fator muito maior, mas muito maior, esse decisivo, não passará do dia 20. Do dia 20 de março de 2025. Existe algo que eu sonhei, eu quero passar, isso aqui é novo total. Novo total. Gravem, fiscalizem, porque vai acontecer. Acontecendo, você diz, aconteceu. Deixa o seu likezinho, e aqui no nome Apóstolo Reginaldo Rolim, tem um link que você pode compartilhar essa live, no nome Apóstolo Reginaldo Rolim. E a parte espiritual, lá de Efésios 6:12, irá se colocar de pé em território mundial. Mundialmente irá se colocar de pé. Eu falo de todos os países. Mas os olhos de Deus estarão fixos nos Estados Unidos da América e no Brasil, completamente. Até parece que Deus diz assim, ó, eu vou querer prestar conta com os Estados Unidos e com o Brasil. Até parece que Deus disse isso. Eu vou querer prestar conta com os Estados Unidos e o Brasil. E esta data que os anjos de Deus celestiais ficavam de pé, como um Miguel, o anjo Miguel, aquele que assiste diante de Deus, aquele que apareceu a Maria, mãe de Jesus, e aquele que apareceu a Zacarias, pai de João Batista, antes mesmo de saber que sua esposa Isabel estava grávida. A mesma coisa acontece com Maria. Miguel, o anjo que assiste diante de Deus. E esta data que todos serão de prontidão completamente preparados para o confronto, são porque ordens serão dadas dos céus para que papéis, provas, situações que eram escondidas nesses 2 anos e 4 meses, em 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6, 7 meses para cá, iriam vir à tona aos olhos nus de todo o universo. E eu vi uma data, novamente, e esta data que os anjos estavam de pé e tudo parava. As redes sociais começavam a publicar coisas que não se publicavam mais. Eu vi autoridades, tanto do território nacional brasileiro, e em outros países, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Canadá, muitos países publicando algo que não era sabedor, documentos, papéis, ou algo novo.
E essa data é no dia 19 de janeiro de 2025. Os anjos foram dispersos para poder lutar, porque 24 horas antes do presidente norte-americano Donald Trump assumir a presidência definitivamente, o Senhor colocou a maior tropa de anjos. E ali dava-se início uma grande batalha no reino espiritual. Por isso que Deus disse: chame todos que têm alguma evidência. Chame todos que não têm medo, em Efésios 6,12, de mergulhar no reino espiritual. Não é de homens que subiu à lua. Não é de pessoas que participaram da guerra. São de pessoas que têm medo de olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo. De mergulhar dentro de si mesmo e me encontrar. São pessoas que têm medo de passear no reino espiritual. E eu assim fiz, convoquei para todos estarem aqui. E Gabriel, muito bem, anjo Gabriel. E esse dia, às 19, 24 horas antes da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, os anjos estarão de pé. O Gabriel, o Miguel, o arcanjo e os serafins estarão de pé. Estarão de pé. Todinho pronto, preparados para uma grande batalha. O anjo que anunciou que Maria estava grávida e o seu nome, anjo Gabriel. Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Isso é forte e poderoso. Dia 19. Milhares e milhares de papéis, documentos. É tanta coisa que quase que não dava para contemplar tudo isso no sono. E esses dias foram difíceis, as noites, porque eu não consegui nem pregar o olho direito para estar aqui. O Brasil vai passar pela maior crise na história. E é necessário. Eu venho falando há 2 meses sobre o dente podre na boca. Quando você descobre que, às vezes, tem um dente podre, você não sabe, ele não começou a doer, mas quando ele começa a doer, você descobre que o dente está ruim, está perdido, não tem mais jeito, e o jeito é arrancar o dente. Eu venho falando por parábolas há alguns meses. Mas o Brasil vai entrar numa situação dificílima, impossível, praticamente se reverter. Eu venho falando sobre uma moeda, e essa moeda que eu venho falando, ela já existiu, uma tal de URV. Uma tal de URV. Ela já existiu. E eu venho falando sobre essa moeda como se você colocasse hoje 1.000 no banco e amanhã, num mês, tivesse 1.500, que não pode. Isso, há 2 meses eu venho falando, é como se as taxas de juros fossem aumentar, né? De 11% ao ano, 12%, 13%, 14% ao ano, 15% ao ano, e fosse aumentar assim. E a gente já observa isso acontecendo. Mas foi dito há mais de 2 meses. Esta parte, embora eu tenha mergulhado, eu não entendo. Mas Deus mandou dizer. Está soprando aqui no meu ouvido aqui, quando Deus quer que eu diga, eu não consigo segurar.
um negócio pega no ouvido da gente aqui que você não tem noção. Não tem aquele búzio da água de praia? É como se tivesse dois aqui no meu ouvido, mas só tá um aqui, ó. Aí é forte. É necessário as guerras que vão vir. Existe um ditado que diz assim: o feitiço cai sobre o feiticeiro. É o que vai acontecer em território nacional brasileiro no mês de janeiro. O feitiço vai cair contra o feiticeiro. Tudo aquilo que se prepararam de desgostosamente, de ruim, para o território nacional brasileiro, vai virar para quem preparou. O feitiço vai cair contra o feiticeiro em janeiro. E o Brasil, eu vou logo dizer assim, aberto, que eu não estou aumentando aqui essa voz, o Brasil vai quebrar. O Brasil vai quebrar. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Mateus 7:1. Não julgues e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento e a mesma medida que vocês julgam. Serão medidos com a mesma medida que medires. Isso aqui vai funcionar, Mateus 7:1 em diante, para o território nacional brasileiro. Vai funcionar. Isso é real e vai acontecer. Com a medida que tu julgas, serão julgados. Com os mesmos critérios que usaram para medir vocês, medirão eles. Não vai sobrar 1 milímetro, não vai acontecer. Entenda que é preciso que isso aconteça. Não tem como não acontecer. Se eu tenho certeza, os sonhos que eu tenho são reais. Eu tenho sonhos, eu sou um contador de sonho, eu venho aqui e conto sonho. E eles são real demais. Eu não tenho dúvida. E é necessário que aconteça. O interessante é que eu vi senadores e deputados federais falando da eleição de 2026. Agora, no presente momento, dia 1º, dia 2, dia 3, falavam-se muito da eleição de 2026. Mas o que falavam no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro, dia 5 de janeiro, o que falavam sobre as eleições de 2026 mudavam do dia 20 de janeiro em diante. Já não falava mais das eleições e nem da preocupação das eleições de 2026. Era como se fosse um trunfo. Era como se fosse vamos tentar bular aqui. Eu estou falando de deputados e senadores da direita. Eles falavam uma preocupação muito grande sobre 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4, 5, 6, sobre as eleições de 2026. Depois chegava o dia 20, mudava tudo. Já não estava mais preocupado com as eleições de 2026, porque fatos grandes e extraordinários, de forma gigantesca, mudaria todo o rumo, o percurso do território nacional brasileiro. E aqui, se isso aqui que eu estou falando é real, nesses sonhos, eu estou meio que entregando, né, a direita brasileira. Porque era como fosse trunfo. Vamos nos mostrar preocupados com a eleição de 2026. Mas quando chegar dia 19 para o dia 20, a gente muda o cronograma, o discurso. E aí, uma coisa que eu disse que eu ia falar que eu não entendia era, o senhor dizia, muitas pessoas no meio de uma crise gigantesca, vão prosperar. E essas pessoas que você convocou para a live, eu estarei sobre aqueles que creem, que acreditam. A minha mão toda poderosa estará sobre aqueles que creem, sobre aqueles que acreditam e eles prosperarão. É loucura, não é? As coisas de Deus para o mundo é loucura. E muitos irão enricar no meio de uma crise
sem precedentes. E o nome que eles vão ouvir muito é crise sem precedentes. O nome que eles irão ouvir muito é crise sem precedentes. E outros irão dizer catastrófica. É assim que será o 2025. Mas, no mês 20, no mês 3, a data 20 de março, será a data definitiva. Eu não vejo, e não vi nesse sonho, uma eleição normal 2026, porque era como se ela tivesse já com grandes forças e acontecimentos já 2025. O Senhor me levou e eu vi muitos deputados, senadores, pessoas falando da eleição para 2026. E o Senhor disse, olha para isso aqui, Reginaldo. Eu olhava para aquele movimento da eleição de 2026, e o Senhor disse, nada disso aqui acredite. Eu disse, pastor, mas tem muitos deputados, senadores da direita, não acredite em nada nisso aí. Lembra de Coríntios 2:10? Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. E o Senhor me dizia, eu estou te revelando pelo meu Espírito que isso aqui não acontece nada. Essa preocupação com a eleição de 2026, isso aqui não vai acontecer nada. E o Senhor disse, Senhor, como? Vai acontecer agora. Eu irei fazer o maior reboliço dos últimos 36 anos, em 2025. Em 2025, eu vou fazer o maior reboliço na face da terra dos últimos 36 anos. E quando chegar 2025, 2026, tudo já está consumado e feito. Eu vou mudar tudo. Tudo que foi assinado em território nacional brasileiro e internacional, que seja contra a minha vontade, irão desassinar. Eu dei ordem para que eles desassinem acordos e protocolos feitos entre país e outros, da qual eu não estou, porque encontrei malignidade no meio deles. E eu vou quebrar acordos feitos em diversos países, serão quebrados o acordo. Em 2025, será quebrado todos os acordos com malignidade, da qual eu, o Senhor, não aceito. Quebrarei acordos no Brasil. Quem fez acordo com o Brasil também vai desistir, vai ser quebrado na marra. E para finalizar, eu tenho uma coisa para dizer. Eu quero que vocês gravem muito bem isso. Vocês lembram que a Bíblia fala que Deus enviou um espírito de tormenta sobre Saul? Deus envia um espírito de tormenta para Saul? Quem, em 1 Samuel 16:14, quem foi que enviou um espírito de tormenta para Saul? Quem foi que enviou esse espírito de tormenta para Saul? Foi o diabo ou foi o próprio Deus que enviou o espírito de tormenta? Os servos de Saul disseram, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um homem músico para que toque harpa sempre que o espírito aflige, e ele tocará música para que acalme o Senhor e fará sentir melhor. Então respondeu Saul. Um espírito de tormenta, o servo disse, um espírito de tormenta por parte de Deus foi enviado para ti, Saul. Foi enviado para ti. E aqui, grave isso. É uma das partes mais importantes dessa live. Desse sonho que eu tive. Esse sonho tão poderoso, sabe? Que eu passei 4 dias ingerindo ele para me entrar aqui hoje. 4 dias mergulhando no reino espiritual
para entrar aqui hoje. Eu vi um espírito, entenda bem, é como se fosse, não é um espírito de loucura, é como se fosse, não é, mas é um espírito de bravura, um espírito de ousadia. E era dois espíritos. Um era enviado para Donald Trump e o outro era enviado para o Elon Musk. Um enviado para Donald Trump e outro enviado para Elon Musk. E há um espírito da parte de Deus enviado, de ousadia, de garra. Muitos vão dizer assim, são loucos. Tudo aquilo que não é... Não pode acontecer isso, vai acontecer. Um país vai dizer, não, eles não podem, porque vai quebrar a diplomacia, isso é contra a norma da ONU, não sei o quê, não sei o quê. Vai acontecer. Vai acontecer. E eles não voltarão atrás sobre o que Deus vai colocar no coração de Donald Trump e o Elon Musk. Não voltarão. Não vai existir respeito diplomático muitas vezes. Não vai. É como se fosse algo muito forte que não deixasse ele desistir daquilo que Deus colocou no coração de ambos. E eles não vão voltar. E muitas vezes você vai ver, são loucos, mas eles vão até o final naquilo que Deus colocou no coração deles. Até o final eles vão. E vai mudar o curso do percurso do planeta Terra. Mas o Senhor manda dizer, eu estou no comando, porque foi eu que coloquei isso no coração dos dois, de Donald Trump e de Elon Musk. Não esqueçam que no dia 19 vai parar tudo, porque a parte espiritual de Gabriel, dos anjos poderosos de Deus, vão estar de pé, um exército grande sobre a face. Dia 19, eu vi papéis, 19 de janeiro de 2025. Papéis, prova, falatório, rede social, 24 horas antes de Donald Trump assumir a presidência. Aí vem aquele enfático dia que eu já venho dizendo, dia 22 de janeiro de 2025. Dia 22 de janeiro de 2025. Dia 22 de janeiro de 2025. Vem aquele fatídico dia. Eu espero estar detalhando detalhe por detalhe. E o Senhor dizia, filho, você não entende, tentei mergulhar espiritualmente, mas o Senhor disse, não estou falando aqui para agradar ninguém, não, viu? Primeiro eu digo assim, o Brasil vai quebrar que vai apartar. E é preciso que aconteça algo catastrófico na parte financeira. E vai acontecer. E o Senhor diz, vai haver prosperidade e riqueza na vida de pessoas. Inclusive quem te assiste. Aqueles que acreditam e crê, eles vão prosperar. Eu perguntei a Deus centenas de vezes. Mas como é que eles vão prosperar se vai acontecer isso, Senhor? Eu perguntei a Deus, tu não pode dar livramento? Não posso. Não quero. Eu, Senhor, libertarei o que tiver que libertar. Farei a minha vontade sobre a face da terra, inclusive sobre o Brasil. E diga na sua live que não passarão os dias, não irão passar os dias sem que eles vejam tudo que você disse, que eu mandei dizer, acontecer. Tudo. Do mesmo jeito que eles observam e que eles veem e que eles acham que tudo de absurdo aconteceu nos 2 anos para cá, tudo de absurdo, eles vão ver acontecer agora de outro lado e vão dizer que tudo é absurdo também. O feitiço cai contra o feiticeiro. Eu vi como se fossem os caras pintadas do tempo de Collor na rua, nesse sonho. Real demais. Como se fossem os caras pintados do tempo de Collor na rua, Collor de Mello, na rua. Eu vi. Mas o Senhor diz, agora tu vê aqui também essa multidão na rua, de cara pintada. Tinha uma parte que aquela parte estava de vermelho. O Senhor diz assim, até quem estava do lado do governo
até quem votou no governo que está aí em território nacional brasileiro, irão ficar contra eles, irão pedir o impeachment dele, irão pedir o impeachment do presidente da República Federativa do Brasil, que aí está. Pessoas que votaram nele em 2022, lutaram por ele, deram a vida por ele, irão pedir o impeachment dele. Eu digo, Jesus, isso é coisa de louco. Lembra-se que as coisas de Deus para o mundo, ela é loucura. Lembra que em 1 Coríntios, lá em Coríntios 2:10, a minha palavra diz, pois Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, prescuta todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Deixa o teu linkzinho aí, o teu like. Deixa o teu like. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória para todos sempre. E aquele que crê diz, amém. Pai, te apresento o território nacional brasileiro e internacional americano. Te apresento todo cidadão de bem do território nacional brasileiro para que o Senhor só faça unicamente, exclusivamente a tua vontade, não a vontade nossa, mas a tua vontade. Que a tua vontade é perfeita e agradável. Senhor, toma frente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma frente, meu Deus. Toma frente de todo o território nacional brasileiro. Uma passagem do ano de 2024 para 2025, de uma forma gigantesca, tremenda, sabendo que o Senhor vive e que Ele reina e que Ele defenderá a nossa nação e as coisas boas que existem em nossa nação. Sabendo que Deus fará a sua vontade, não a minha, não a vontade de quem quer que seja, mas a vontade de Deus é que será feita. Se a vontade de Deus, nesse sonho que Ele me deu, tudo nesse sonho irá se realizar. Vamos acompanhar os próximos dias para poder ver. Pai, eu te apresento esse homem, essa mulher que está assistindo essa live. Toma, meu Deus, todo em tuas mãos. Cura, faz prodígio, milagre, maravilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faz prodígio, milagre, maravilha, em nome de Jesus. Sobre todas as famílias. Evangélicas, católicas, espíritas, todas as crenças, todos os cristãos sobre a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Eu, Senhor, em teu nome, desejo a todos um feliz ano novo, na presença de Deus. Porque na presença de Deus, até as trevas se faz luz. Não esqueça disso. Na presença de Deus, até as trevas, ela se faz luz. Pai, eu quero te apresentar os dizimistas ofertantes, as pessoas que plantam uma semente, que irão plantar a sua semente no Pix da Igreja Evangélica Talar de Deus Vivo, que é o 10483076 1000 ao contar 79. Gente, eu vi escrito aqui agora um acontecimento na Alemanha. Eu estava falando sobre plantar uma semente, e quando eu estava falando, eu vi escrito claramente isso aqui, agora, nesse momento. Aqui escrito na tela, um acontecimento na Alemanha. Um acontecimento. Ai, na Alemanha. Eu vou sobre a base. A hora são 17 minutos e 6. 17 minutos e 6 do dia 30/12 de 2024. 17/6 no dia 30/12 de 2024. Um acontecimento na Alemanha. Meu Deus, eu vi escrito. Qualquer momento. Planta a tua semente sobre o Pix que aí está, que é o 10483076 1000 ao contar 79. Eu quero profetizar a tua vida. Que aqueles que se sentirem tocados e obedecer a voz irão plantar a semente do que Deus colocar em seu coração.
planta a semente. Nós temos tantas coisas, mas a Bíblia me ensinou. Quando for lhe dar, esconda à esquerda para que a direita não veja. Então não precisa falar dos nossos trabalhos sociais, das nossas coisas da igreja. Então você vai plantar uma semente no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. Deus vai te abençoar de uma forma gigante. Eu profetizo isso. Façam vocês 7 pedidos. Vocês irão fazer 7 pedidos agora. Pai, eles irão plantar uma semente e esses pedidos é para 2025. E eu quero profetizar esses pedidos até maio de 2025. Maio de 2025, esses 7 pedidos que eles irão fazer. Eles irão devolver sob a face. Eles irão plantar uma semente, irão fazer esses 7 pedidos. Toma frente desses 7 pedidos, porque eu profetizo que eles irão testemunhar desses 7 pedidos. Eu profetizo que eles irão testemunhar desses 7 pedidos. Eu profetizo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo que eles irão testemunhar desses 7 pedidos que eles irão fazer agora. Pai, toma a semente que eles vão plantar no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. Igreja Atalaia do Desvio. Faz coisa grande sobre a vida deles. E eu decreto a vitória desses 7 pedidos. Michele Martins, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Gente, algo para acontecer na Alemanha. Jesus Cristo, eu estou vendo escrito na Alemanha aqui na tela. Ainda está escrito aqui, Senhor, Alemanha, Senhor. Não saiu ainda da tela esse nome aqui, Alemanha. Meus olhos espirituais aqui estão mostrando Alemanha. Que é isso, Pai? Que é isso, Jesus? Planta a tua semente, gente. Seja abençoadíssimo. Não esqueça de fazer os 7 pedidos. Não esqueça. Eu vou orar por cada um de vocês. Eu quero ungir a água. Quem beber dessa água vai receber curas, milagres, prodígios e maravilha. E quem beber da água, onde a água tocar, Deus vai fazer prodígio e maravilha. Planta a tua semente. Não esqueça de fazer os 7 pedidos. Não esquece. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não se preocupe. Tudo vai acontecer. Não se preocupe. Vai acontecer tudo. Da mesma forma que foi relatada no sonho. Da mesma forma. Eu conheço Deus. Ela é Biofogo sobre